os nossos convidados, três motivos nos levam a fazer essa audiência. A atualidade da questão indígena. Por que a atualidade? Vejam só, o Brasil, na sua expansão
do setor primário, dessa lógica neodesenvolvimentista, esse modelo centrado, sobretudo, na expansão do agronegócio, fez chegar, sobretudo aos territórios indígenas, entender que na sanha produtivista, muitas vezes, o agronegócio, a extração mineral, o desenvolvimento de atividades econômicas, não respeita direitos de povos originários. Direitos estes, aí o segundo motivo, conquistados na Constituinte de 88, inscritos na Constituição de 88 e até hoje não promovidos, mesmo que reconhecidos, ainda não promovidos. E a terceira questão: sem o direito à terra, uma série de outros direitos ficam em vulnerabilidade. O direito à educação contextualizada, por isso é tão importante para nós a defesa da educação indígena, a educação contextualizada. O direito à saúde, da saúde indígena, portanto, para nós é muito importante também que a saúde aqui esteja presente. Não que esses direitos não devam, desde agora, mesmo antes das demarcações, ser reconhecidos e promovidos. Mas há uma vulnerabilidade inerente à vulnerabilidade do direito à terra e ao território. Daí a necessidade de fazermos avançar. E, lamentavelmente, a agenda que o Brasil tem hoje é uma agenda conservadora. É por isso que nós temos que, daqui do Ceará, desta audiência pública, usando os nossos canais, a TV e a rádio, dizer que nós somos contrários à PEC 215. A PEC 215, ela, na verdade, é uma manobra do agronegócio para soterrar quaisquer possibilidades de avanço da demarcação, do reconhecimento da promoção dos direitos de povos originários. E para nós é absolutamente urgente. Nós não seremos uma sociedade democrática se nós não reconhecermos o passivo social, étnico-cultural, ambiental que temos. Nosso objetivo é, sobretudo, ampliar a consciência, fazer a denúncia, mas fortalecer os povos, né, na agenda contrária à PEC 215, contrária a esta portaria 303, né, mais recente, que tem ameaçado e, sobretudo, vulnerabilizado os povos indígenas, sobretudo por essa lamentável opção com a assinatura governamental de um neodesenvolvimentismo, da reprimarização da economia brasileira, uma economia que volta agora, no princípio do século XXI, a ser muito parecida com a economia da década de 50. Hoje o Brasil tem uma economia, né, baseada, sobretudo, na exploração em larga escala do monocultivo, em grandes territórios, por via do agronegócio. Isso, obviamente, isso nos faz parecer com aquela economia ainda dos anos 50. Daí a pressão que sofre. E aqui eu só queria fazer um destaque em especial destas opções governamentais. Por exemplo, a pressão que os Anassé estão sofrendo em relação à refinaria. Vejam só, remoções em razão de uma opção de infraestrutura que é 700 milhões gastos. 700 milhões gastos, ao fim e ao cabo, que também não se realizou. Vejam só o nível de vulnerabilidade a que os povos hoje estão submetidos. Portanto, para fortalecer a luta de todas as etnias, né, todas elas, de todos os povos, em especial agora, porque sei que muitos estarão amanhã rumando a Brasília para o acampamento, né, terra livre, lá em Brasília, que daqui do Ceará contem conosco, isso é o futuro. Nós não estamos com o Pires na mão querendo um modelo de desenvolvimento parecido que nos torne uma sociedade eurocêntrica. O conceito de bem viver que o movimento indígena na América do Sul traz para o mundo diz outra coisa, diz o seguinte: hoje, quando a sociedade vive uma crise de civilização, a sabedoria dos povos indígenas não é passado. Talvez não seja nada mais atual e com maior potencialidade de futuro. O conceito de bem viver trazido pelos povos indígenas.
a ideia é que nós temos que alterar profundamente o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, as nossas opções civilizatórias. Portanto, nós temos muito mais a aprender com a sabedoria e a luta dos povos indígenas. Portanto, isso aqui também é um ato de agradecimento e de elogio à resistência de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. De terras da FUNAI, que é mantido pela Diretoria de Proteção Territorial da FUNAI de Brasília. Dessas 22 terras indígenas, nós só temos uma que encontra-se com o procedimento finalizado, que é a terra indígena Tremembé de Cosme Pereira, o decreto de homologação, registrado na SPU. Duas terras demarcadas, que é uma Tremembé de Queimadas e uma em Itaguari, aqui na região metropolitana de Fortaleza, que por sinal, ela teve a portaria declaratória expedida lá em 2007, de lá para cá nada mudou. Não teve nenhuma ação de extrusão da área, nenhuma ação de indenização dos ocupantes não indígenas que nós temos lá, indenização da prefeitura que nós temos presentes, e a comunidade de Itaguari continua ainda enfrentando problemas com diversos poceiros proprietários que estão na região. Nós temos vários casos emblemáticos como a terra indígena Tapeba, a terra indígena Tremembé de Almofala, desde 85, outra em 97, tiveram as suas portarias de identificação da alimentação publicadas pelo governo federal, e de lá para cá são duas terras emblemáticas, as mais atrasadas inclusive, as mais que vêm enfrentando problemas judiciais, e a gente não consegue pôr fim a essa realidade. Nós temos algumas terras indígenas que foram identificadas e delimitadas sem nenhuma previsão de publicação de portaria declaratória, que seria o passo seguinte para a regularização de terras indígenas. E o pior, nós temos pelo menos 11 terras indígenas sem nenhuma providência, somente registrado no sistema de terras da FUNAI, sem nenhum grupo de trabalho constituído para realizar os estudos de identificação e delimitação, sem a previsão do que a FUNAI criou um procedimento fora do decreto 1775, que regula o procedimento da marcação, que é a qualificação de reivindicação. E nós temos dois casos de relatórios circunstanciados de identificação e delimitação que já foram concluídos, uma do povo Anassé, aqui de Calcaia e São Gonçalo do Amarante, e a outra da Serra das Matas, que envolve Monção da Rosa, Tamboril e Boa Viagem, que nós temos uma posição do governo federal, uma posição institucional, de que não se publica essas portarias. Essas e outras que estão aí afora do nosso país. Várias outras portarias declaratórias estão prontas para serem expedidas, mas por uma decisão de governo, essas portarias também, elas não têm previsão para ser assinada pelo ministro José Eduardo Cardoso. Então, presidente da nossa Comissão de Direitos Humanos, os demais deputados, inclusive a gente gostaria muito de nessa sessão termos a participação efetiva dos deputados que receberam apoio de algumas comunidades indígenas, de alguns municípios, né? Nós temos aqui, Rosendo foi votado por indígenas, vários outros deputados aqui foram votados por indígenas, não estão presentes nessa audiência. Então, há uma reflexão necessária que o movimento indígena deve fazer da relação com esses parlamentares. Porque o compromisso ele tem que ir muito além do compromisso no âmbito local. O compromisso ele tem que ser um compromisso político pela regularização dos territórios indígenas, pela valorização e efetivação de uma educação escolar indígena de qualidade, que é a responsabilidade do Estado, e pela efetivação do subsistema da atenção à saúde indígena, que é mantido pelo governo federal. E, infelizmente, a gente, reiteradamente, nas audiências públicas, contamos com pouca participação desses parlamentares. Esse ano de 2015 é um ano decisivo para nós. É um ano de ataques, é um ano de violação, mas é um ano também que os povos indígenas poderão mostrar mais uma vez para o povo brasileiro, para o Congresso Nacional, para os governos estaduais, os governos municipais, que a nossa resistência, ela continua firme, ela continua sólida e ela continua mais articulada do que era. A articulação dos povos indígenas do Brasil, a APOIME, a COPIS, as organizações de base, têm convocado os povos indígenas para participar de mobilizações nacionais. Nessa semana que vem, nós estaremos em Brasília com cerca de 2.000 lideranças indígenas do nosso país, e daqui do Ceará nós estaremos colaborando com a participação efetiva de 40 lideranças no acampamento Terra Livre, aonde nós deveremos denunciar todo o cenário de violações, começando pela proposta de emenda à Constituição 215, que transfere a responsabilidade da marcação da FUNAI da União Federal
para o Congresso Nacional, e lá nós não temos senador indígena, lá nós não temos deputado federal indígena, como em outros países aqui da América Latina. Nós temos parlamento indígena, temos presidente indígena. Aqui no Brasil, sequer um indígena deputado federal, ou senador, ou até deputado estadual oficial. Então, nós estamos ainda com essa dificuldade, nós não passamos de um número para o governo federal, para a maioria dos governos estaduais. Nós temos 0,4% da população brasileira. Nós somos um número para o governo. Infelizmente, outros números que deveriam ser valorizados não são. Nós temos comprovadamente mostrado para o governo federal, para o mundo, de que nós somos os guardiões das matas, das florestas, das águas, e que a gente, tendo o nosso território livre, nós conseguimos viver com autossuficiência. Nós não precisaríamos estar vivendo às custas de cesta básica ou de políticas outras de migalhas que muitas vezes o governo não consegue até arrumar a encrenca para nossas comunidades. Então, o território livre, ele abre horizontes significativos para que as nossas comunidades consigam sobreviver com muita qualidade. Esse ano é um ano decisivo, porque nós também iremos discutir, vamos participar da primeira Conferência Nacional de Política Indigenista. Essa conferência, chamada pelo próprio governo federal, ela vai abrir uma possibilidade de que as comunidades possam apontar para o governo federal aonde está pegando, aonde está ruim. Vamos fazer uma avaliação do cenário que as nossas comunidades estão vivendo. O que nós estamos presenciando é um cenário em que o gestor do Poder Executivo está refém de uma bancada ruralista, fundamentalista e conservadora no Congresso. A maior bancada que nós temos hoje no Parlamento brasileiro, do Congresso Nacional, é uma bancada ruralista que tem interesses escusos, interesses contrários à regularização de terras indígenas no Brasil, e o retrato disso, o reflexo disso está aí, na decisão de não regularizar nenhuma terra indígena, na decisão de não publicar nenhuma portaria declaratória, de se criar novos grupos de trabalho, ou de se publicar portarias de identificação da limitação que está lá parado nas gavetas da FUNAI e do MJ. Então, para que essa audiência ela não fixa no debate, nós, o Movimento Indígena Cearense, nós vamos trazer, inclusive, algumas proposições de encaminhamento, sabe? Nós, como foi colocado aqui antes de começar oficialmente essa audiência, nós temos alguns projetos de lei tramitando no Congresso Nacional extremamente contrários aos interesses indígenas, fora a própria PEC 215. Nós tivemos recentemente a aprovação de um projeto de lei 7735, que trata da questão dos conhecimentos tradicionais, né, que trata do patrimônio genético e que incide diretamente na vida das comunidades indígenas, sem que nós pudéssemos ser sequer consultados. Então, conhecimentos da medicina, conhecimentos espirituais poderão, de acordo com o projeto de lei, estar sendo alguns conhecimentos patenteados. A indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos poderão estar se beneficiando por conta desse projeto de lei que afronta, que viola os direitos dos povos indígenas, comunidades tradicionais e povos originários. Então, o que nós estamos denunciando é uma total violação do Estado brasileiro, e aí colocando claramente o nosso entendimento de que o governo federal hoje encontra-se refém dessa bancada ruralista, fundamentalista e conservadora que nós temos no Congresso Nacional. Nós temos hoje tratados internacionais que estão sendo rasgados, como a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, como a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que garante o direito à consulta livre, prévia e informada, quando qualquer medida administrativa ou legislativa vem afetar as comunidades indígenas, e é justamente o que está acontecendo ao contrário. Qualquer medida dessas aí, elas são aprovadas sem que ocorram audiências públicas, sem que vá nas comunidades interessadas discutir esses projetos com as comunidades. E nós estamos vivenciando nesse cenário de extrema violação. Se ele não tem direito à natureza que os seus antepassados vivenciaram, aquela natureza que é sagrada para ele. Se ele não tem direito a gerir o seu território conforme a Constituição Federal garante, da maneira como a ele interessa.
Então, a questão da terra é pano de fundo de muitas violações. E os povos indígenas do estado do Ceará, eles têm sofrido violações. A gente fala muito da questão da PEC 215, que é uma temática fundamental, mas a gente sabe que mesmo sem a PEC 215, não há perspectiva de demarcação de terras indígenas no Brasil. A gente não tem nenhuma perspectiva, mesmo sem a PEC 215. E quando a gente vai pensar no caso concreto do estado do Ceará, a gente vê violações que partem de todos os setores da sociedade. Da população, que é negada a essa população uma educação que lhes apresente os povos indígenas do jeito que eles são hoje. É apresentada uma visão romanceada lá do Peri, como se o índio fosse aquele. E o índio como o Veibe, como a Ceissa, como a Clécia não fossem índios. Então, é apresentada essa imagem e é reafirmado durante muitos séculos a não existência do índio hoje. E aí, essa imagem dificulta muito a luta deles. Os processos judiciais, e já estou concluindo, os processos judiciais são verdadeiros absurdos de preconceito. Quando um juiz, com a sua caneta, se dá o direito de dizer: esse povo não é um povo indígena, negando o trabalho do antropólogo, negando o trabalho, negando o direito da autoidentificação. Pode dizer: como é que o juiz, você não é indígena? Desde 2012 que eu realmente saí um pouco das lutas, né? Porque por conta de umas quedas malucas que a osteoporose inventa de tomar conta do nosso organismo. Agora eu tenho uma proposta e eu gostaria muito que você apoiasse, e todos vocês. Eu cedo a minha palavra para uma representante dos Tremembé de Itapipoca, porque a situação deles é gravíssima. O doutor João Alfredo já tem ajudado, mas precisa de um reforço, inclusive do Ministério Público, né? E a Cleidiane, por favor. Por gentileza, Cleidiane. Eu combinei com ela, viu? Que futuro será esse? Se a gente corre o risco de ter nossas crianças sem terra, né? Que futuro será esse? Sem ter a sua terra e sem poder viver essa vida boa, como também já foi falado hoje aqui, né? Hoje os Tremembé de Itapipoca, eu acho que é de conhecimento de todos, né? O João Alfredo é uma pessoa que tem nos apoiado muito, né, nessa questão. O Veibe esteve lá recentemente com a caravana. E assim, hoje a gente se sente, a palavra correta mesmo, é abandonado pelo poder público. É abandonado. Nós estamos contando apenas com o apoio dos nossos parentes, né, das outras etnias que estão lá junto com a gente. Nós estamos acampados há meses. Nós próprios estamos fazendo nossa demarcação de terra, como o Veibe já falou aqui, porque a gente se sente abandonado. E a situação está tão séria que nós já denunciamos a todos os órgãos possíveis. Nós não temos mais para quem denunciar. E nada foi feito. O IBAMA foi lá e disse que não podia fazer nada porque a área era muito grande, uma área que está sendo devastada, que está sendo todo dia desmatada, está sendo vendido madeira. Nossas lideranças estão sendo ameaçadas de morte, que é um caso muito sério, né? E nada tem sido feito. O IBAMA passou a responsabilidade para a Polícia Ambiental, que foi lá e disse: daqui a 15 dias nós vamos estar aqui para fazer um relatório, fazer uma ação na comunidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo que é na terra. Até hoje, está com meses. E a coisa continua a acontecer, né? Então, que futuro nós teremos? Que futuro nós teremos? Essa é a minha colocação. Obrigado. Um instrumento da luta, porque a Constituição, como a Macedo, ela tem sido
levantada como uma bandeira nos momentos mais difíceis, inclusive quando se vai ao Supremo Tribunal Federal, quando se busca um direito na justiça. O que é que estão querendo fazer agora, pessoal? É tirar esse instrumento da nossa mão. É a gente ficar sem nem esse instrumento para lutar, ficar completamente desarmado. E aí é todo esse processo que eu falava um pouco para vocês. As crianças e adolescentes, está se tirando o direito delas. Os trabalhadores, está se tirando o direito dos trabalhadores. Os indígenas, está se tirando o direito dos indígenas. Daqui a pouco, a Constituição não vai ter mais nada do ponto de vista do que ela foi apresentada como, pelo Ulisses Guimarães, como uma Constituição cidadã. Como uma Constituição que teve o maior elenco de direitos de toda a nossa história. Nenhuma outra. Porque ela foi um processo. Claro que ela não é a Constituição ideal. Mas ali, tá certo, foi um processo em que vários movimentos foram a Brasília. A reforma agrária, foram milhões de assinaturas, a reforma urbana, indígena, saúde, educação, direitos dos idosos, a questão. Que eu não era de lá, eu era de Pacatuba. Aí eu na Índia Pitaguari de Pacatuba não podia chegar nas terras dos meus parentes e abrir a boca. E ele vindo lá do país dele com mais 12, podia chegar dentro da terra dos Tremembé, tomar a terra todinha, construir uma cidade, expulsar o povo, colocar o povo nas margens da cidade dele, para que as mulheres no futuro, as índias, fossem servir de talvez uma desgraça ali no mundo das drogas, da prostituição, porque eu acho que era o único emprego que ele podia oferecer àquele povo naquele momento. E hoje a gente vê ainda a mesma coisa, isso há mais de 10 anos atrás. A gente vê hoje aqui os índios falando ainda a invasão das terras indígenas. E eu estou colocando Itapipoca como exemplo, mas não é só Itapipoca, são todas as terras indígenas do estado do Ceará e no Brasil. Você não tem uma terra indígena que não sofra uma invasão, uma perseguição e as violações dos direitos dos povos indígenas. Também, né? Graças ao nosso Pai Tupã, nosso encantado, a força do nosso movimento também, tem sido muito plausível a parceria que nós lá da região, Porão, Icrateús, Conselho Tabosa, Terenópolis, aquela região tem tido com o Ministério Público Federal, né, que é o nosso ombro amigo na hora que as coisas apertam. E nós, especificamente lá de Poranga, da Aldeia Cajueiro, uma área de 4.444 hectares, né, que foi, alguns anos atrás, foi algo de um grande investimento, que depois essa empresa acabou expulsando nossos parentes dessa área e agora a gente retornou e fomos alvos de várias ameaças, inclusive agressões físicas. Estamos ainda sujeitos a ser retirados da terra por conta de uma reintegração de posse, devido aos débitos trabalhistas, mas com a brilhante atuação do Ministério Público conseguimos, através do embargo de terceiro, embargar o leilão.